Ontem nós demos uma informação sobre a saída do Wallace, né? O Wallace, Cruzeiro negociou direto com o Vitória a possibilidade do Wallace jogar no clube baiano. Então, está perto de anunciar, estão trocando os papéis, mesmo sendo uma questão que envolve empréstimo, estão trocando papéis e daqui a pouco ele deve ser anunciado aí como um jogador emprestado, atleta emprestado ao Vitória, lá do estado da Bahia. Por favor, discorram sobre o assunto. Não tem outra coisa a se fazer, HG. O Cruzeiro assumiu definitivamente esse prejuízo que é o Wallace. Aqui ele ficaria até os próximos 6 meses. Até estou vendo uma parte da torcida falando, mas vai pagar 100% do salário. Gente, vai pagar 100% do salário. Aqui ele ficaria os próximos 6 meses recebendo 100% do salário também e sem aparecer em relações de jogos. Agora, lá no Vitória, torcedor do Cruzeiro, cruze os dedos, pense positivo para que, de repente, o Wallace possa aparecer. O Vitória, ele tem uma maneira de jogar que pode favorecer o Wallace. É um time que não pressiona os seus adversários. No Barradão, às vezes, pressiona um pouco, mas fora de casa, é um time que marca mais no seu próprio campo. Isso pode favorecer o estilo de jogo do Wallace. E aparecendo no Vitória, eu não vou nem falar do próprio Vitória, não. Pode ser que desperte algum outro clube, porque uma coisa eu tenho certeza, o que ele não iria despertar é fazendo mais 7 minutos nos próximos 6 meses. Então, assim, é o Cruzeiro, de fato, abraçando essa situação. Já falei, o Wallace não foi uma contratação errada para mim, mas foi uma contratação que deu errado. Isso faz parte do futebol. E quando o Cruzeiro faz esse movimento de emprestar o jogador ao Vitória, repito, mesmo pagando 100% do salário, é para ver se cria alguma perspectiva, gente. Ou alguém acha que algum clube iria bater aqui no Cruzeiro e olha, sabe aquele jogador que está treinando à parte, que está em separado, que não é utilizado nem nos reservas do Cruzeiro? A gente está interessado em comprar esse cara por 3 milhões. Gente, esquece, isso é utópico. E isso, para mim, eu critico muito a direção de futebol do Cruzeiro em outros aspectos. Acho que o ritmo, acho que a primeira janela do Cruzeiro ficaram faltando algumas peças. Por enquanto, o ritmo que vai se mostrando nessa janela que ainda nem se abriu, eu acho que é um ritmo aquém do que o Cruzeiro precisa. Mas nessa do Wallace, para mim, é um movimento correto. O prejuízo já está ali, tatuado no braço do Cruzeiro. Então a perspectiva é realmente tentar colocar esse jogador num clube onde ele possa ser utilizado. Não vai ser fácil para o Wallace. Hoje no Band News na área a gente falou de jogadores que o Vitória tem ali no meio campo, mas como é um campeonato brasileiro, o cartão amarelo, gente, ele vai voltar para a vitrine. É uma mercadoria que você vai pôr. Onde a mercadoria tem chance de chamar a atenção do comprador? Na vitrine ou no estoque? Porque aqui no Cruzeiro ele estava no estoque. Há muito tempo no estoque, há muito tempo... E ficaria até o final do contrato sem jogar. Então, se vai achar um novo contrato daqui a pouco e tal, que você não pode deixar o cara aqui, e ele deve ter entendido isso. Eu até não tinha me atentado para uma coisa que o pessoal destacou, né? Ele é baiano, então jogaria no estado onde ele nasceu, a família dele está toda por lá. Eu não sei se é o clube de coração dele, né? Talvez até seja. Então, acho que o Cruzeiro faz mais um movimento. Não, mas o Cruzeiro não deveria pagar 100% dos salários dele. Mas depois de você não ter quem queira bancar parte do salário. Então, esse é o ponto que gera o debate, né? O ponto do debate nessa negociação, porque ninguém aqui vai ser maluco de falar que o Cruzeiro está fazendo um movimento errado ao abrir mão do Wallace. Ninguém vai falar isso. O que a gente pode falar é como que foi feito os moldes da negociação. Mas como o Valu muito bem colocou, ele era um jogador que estava treinando em separado, o Cruzeiro já tinha entendido que o prejuízo ia ficar por conta do Cruzeiro. Então, e um salário muito alto. Aí que vem o debate sobre a negociação que o Cruzeiro está fazendo. E eu entendo, gente, o que era o Wallace para o Cruzeiro. Era um movimento que Hoje, a gente olhando para tudo que aconteceu, desde meados do ano passado, quando ele perdeu totalmente espaço,
Tô certo, né, Valor? Desde meados do ano passado ele começa a ser muito preterido, né? Muito O Jardim começa colocando o Wallace como titular. Mas logo então, ali... Isso, então meados do ano passado. Quando para o campeonato, ele já percebe que não dá para Isso, contar que não com o dá. Wallace. Então, que chega o Rian Guilherme. E aí a gente tem o entendimento que assim, o Leonardo Jardim vai ter esse tempo, vai recuperar o Wallace e vai colocar o Wallace melhor. Isso não aconteceu. Então, desde meados do ano passado, a gente tá falando de um ano. O Wallace jogou muito pouco. Só de pegar a temporada atual, ele jogou 7 minutos, gente. 7 minutos. E é um atleta de muitos dígitos. É o salário dele. Muito alto. Então, o questionamento é em cima de como foi os moldes. Mas eu compreendo o Cruzeiro entubar todo o prejuízo. Só tem um detalhe que é impressionante, né? É a gente ver a que nível chegou um jogador do status que é o Wallace, porque quando ele chegou no Cruzeiro, ele era um jogador pretendido por vários clubes, né? E aí a carreira dele regrediu, né, Breno? O cara tá indo de graça. E o Cruzeiro tá pagando o salário. Ou seja, ninguém queria o Wallace. Ninguém queria o Wallace. O Cruzeiro tá abrindo mão de tudo. O Cruzeiro tá abrindo mão de tudo e tá chegando, tá indo. Eu até imagino que para chegar no Vitória, é porque chegou no Wallace, como ele é de lá, e falou assim: vamos criar uma situação mais favorável para você, vai lá para sua terra, né? Já que você vai ficar mais à vontade, deve ter familiares lá, a gente paga para você ficar lá jogando. Agora só tem um detalhe, gente, que nós temos que deixar bem claro aqui. Não há garantia que ele vai jogar, né? Não há garantias que lá ele vai jogar, porque no contrato que ele tá indo lá, nós estamos falando de vitrine aqui, mas vai ficar mais feio ainda se ele chegar lá no Vitória e não assumir titularidade no Vitória. Aí, meu amigo, vai ser aquele prejuízo. A titularidade, eu acho que ele nem jogar. Ele não vai chegar assumindo, mas ele tem perspectivas. Eu também imagino lá ele tem perspectivas, aqui não. Esse que é o ponto. Lá ele vai ter que lutar para mostrar que pode ser utilizado. Aqui, não importa o que ele fizer. A pergunta é essa, será que ele quer lutar? Ué, tem que lutar, pô. Aí não tem como. É porque eu falo o seguinte, aqui no Cruzeiro todo mundo concorda que ele não quis lutar. Ou não? Eu não penso dessa forma. Vocês acham que ele quis lutar? Eu acho que não deu certo. Aqui, o Cruzeiro teve uma coragem. Deixa eu só fazer um paralelo, só para gerar mais polêmica ainda. O Cruzeiro teve a coragem que o Atlético não teve. Em relação ao Vargas. Mas, o Eltinho... O Vargas não queria sair. O Atlético não estava afim de pagar o salário dele. O Atlético entendia que naquele momento porque o Atlético foi até a última ponta, né, com o Vargas. Eu consigo entender os dois lados, tá? Eu estava escutando hoje o Band News na área, na metade final ali do programa, e aí eu voltei no YouTube para poder ver algumas coisas. Eu vi o que o Valu fala sobre essa situação do Wallace, que é exatamente o que ele falou aqui agora nos Donos da Bola, e eu pensava diferente dele. Mas quando eu escutei no Band News na área, o Valu me convenceu. Porque, cara, tirar o Wallace nesse momento, deixar de pagar um salário, deixar de ter um jogador que não vai poder ajudar em nada, que é o que ele falou, cara, é um cara que vai pra vitrine. Você vai manter o pagamento do salário, só que lá ele tem minuto. Lá ele tem a possibilidade de alguém gostar dele e apresentar uma proposta. Então, eu não vou dizer que é coragem, mas eu consigo entender os dois lados. Uhum. Eu entendo muito bem os dois lados. Antes eu era 100% contrário, mas pensando na situação do Wallace, e aí especificamente o Wallace. Por que especificamente? Porque é um cara que não joga há 1 ano e meio, é um cara que tem muita dificuldade de se impor aqui dentro de campo, eu digo, e que estava afastado por causa de uma indisciplina cometida com um jogador do elenco. Então, assim, de verdade... Eu acho que nesse caso específico vale muito a pena. O Vargas não tinha todos esses problemas. O Vargas era um cara que simplesmente não rendia. Não rendia, não se esforçava. Mas ele não tinha atos de indisciplina com os companheiros, sabe? Não estava treinando afastado. Mas eu acho que é o mesmo problema. Só que assim, o ato de indisciplina dele, que muitos torcedores, inclusive, aplaudem, né? Aplaudem, né? Porque aquilo ali movimentou uma necessidade. Quer dizer, não foi aquilo ali, mas aquilo ali também criou uma dúvida na cabeça de muita gente. Aliás, reduziu a dúvida na cabeça de muita gente. O Otávio, depois daquilo ali, foi pro gol e nunca mais saiu. Mas não foi só por causa daquilo, não. Mas se era uma opinião até do grupo, é porque o problema era muito claro. Né? Do Matheus Cunha não ter a mesma qualidade do Otávio e tal. Isto posto, eu acho que é uma questão que vai ser muito boa para o jogador e ela é muito boa para o clube. Tem momentos que você tem que entubar o erro, né? E aí seguir. E o Cruzeiro está entubando mais um. Eu só esperava que, sinceramente, que ele
talvez o Alexandre Matos conseguisse fazer algum movimento e levá-lo lá para o Santos e tal, mas não, foi para o Vitória, que é o estado dele e tal, e vai jogar lá no Vitória e está tudo certo, e está tudo bem. Agora, o Cruzeiro entendeu que deixar aqui, como o Valu disse, no estoque não é a melhor alternativa. Eu não sei se daqui a pouco ele pode ter um novo contrato e tal, mas deixar ele aqui parado, o staff também dele entendeu, né? Que era pior, porque aqui ele não ia jogar de jeito nenhum. Eu entendo, e foi como que eu comecei ilustrando o meu comentário. Eu acho que todo mundo aqui concorda que ele precisava sair para jogar. O meu único problema é o 100%. É só isso, gente. Assim, eu tenho que entender que o Cruzeiro precisou entubar. O Cruzeiro precisou entubar isso. Ô, gente, mas não dava para negociar 30, 70. Não dava. Na situação do Cruzeiro não dava. Porque eu e o André falamos hoje, cara, que se fosse 20%, 20%. Você falou 5%. Aí 20%. Não, o André falou 5%. Não, André, 5% de jeito nenhum. Pelo menos 20%. E o negócio é muito interessante pro Vitória. Se o Vitória, vamos supor que o Cruzeiro tenha sugerido 30%, o Vitória fala, não. E aí? Aí o Cruzeiro fala, vou ficar pagando 100% e com ele aqui. Não, cara. Não dá. O Cruzeiro. Isso. E a situação chegou no limite. E quando a gente fala isso, gente, esse não é o padrão, tá? Mas é um caso específico, né? Exato. É um caso quase desesperador do Cruzeiro. Essa que é a verdade, esportivamente falando. Isso não é o ideal, não. Se os clubes fizerem isso com mais 5 atletas, vão lá embaixo. De você emprestar jogador sem custo no empréstimo, pagando 100% de salário. Mas é a exceção da regra, é o asterisco. Porque o Wallace, para mim, não vai ter só 7 minutos nos próximos 6 meses no Vitória. Ele não chega com status de titular, tá? Não chega no Vitória. Ele vai ter que brigar lá pro espaço, mas assim... Vamos lá, algumas coisas que podem fazer com que acenda uma chama no Wallace. Tá na terra natal. O Vitória tem um jeito de jogar que favorece o estilo do Wallace. Volta a bater nessa tecla, favorece sim o estilo que o Jair Ventura arma suas equipes. Mas eu duvido muito que nos próximos 6 meses ele vai jogar apenas 7 minutos. Como foram esses 7 minutos? Ô Valu, e se chegar ao final da temporada e o Wallace não despertar interesse do Vitória ou de qualquer outro clube? Beleza. Vem em janeiro de 27, o Cruzeiro vai e tenta emprestar novamente. Até se não acontecer, mundo dos sonhos, tá, torcedor cruzeirense? Às vezes muita gente pensa assim, seria interessante o Wallace despertar o desejo de alguém, ele custou 6 milhões de dólares, de repente vem um clube para pagar 3, 4 milhões. Olha, esse cenário aí é um cenário mais do que de sonho para o Cruzeiro e para o torcedor. Mas com sinceridade, o Cruzeiro acha algum clube disposto a contar com o Wallace. O Wallace se acerta com o salário. Há uma concessão de Cruzeiro e o Wallace com que ele teria a receber e o Cruzeiro não ter que arcar com mais nada daí para frente. Cara, só deseja boa sorte e sucesso na nova casa, que já seria excelente para o Cruzeiro. O Samuel até trouxe informação ontem na Samuca TV, ele vai hoje à Itália. Já sai hoje? Então, eu creio que ele volte aqui ainda, mas ele viajou, já viajou, vai viajar hoje, repito, a informação do Samuel Venâncio ontem, dita na Samuca TV. Isso é mérito do jogador, né? Mas só mostrar como que essa coisa de time também está ligada à atitude do técnico. E aí o torcedor do Cruzeiro vai me xingar no chat, mas eu não me importo com xingamentos. Como foi importante o time do Leonardo Jardim no começo de 25. Porque o Kaique, torcedor do Cruzeiro vai se recordar, ele termina a Série B lá em 22 sendo titular. No jogo que o Cruzeiro vence o Vasco por 3-0, ali ele é titular, o Pesolano acaba até barrando o Matheus Bidu, e ele é titular naquele jogo. Depois, em um ano de 23, chega o Marlon, o Kaique é reserva, muito pouco aparecia, porque o Marlon fez um excelente campeonato brasileiro. Vem 24, quando o Seabra volta no lugar do Nicolas Camon, eu tinha até uma expectativa. O Kaique entra em algumas partidas e consegue ir bem. Mas o Seabra acaba utilizando muito mais o Marlon. E aí, no início de 25, aquela situação, aquele jogo contra o América, é o Jardim que embanca, que coloca a titularidade e fala assim, Kaique, a lateral esquerda é sua. Óbvio, só assume algum posto na vida, pelo menos deveria ser assim, alguma situação, quem de fato
acaba tendo competência para se estabelecer ali. E aí acabou, né? Ele vira o dono da lateral esquerda repito, o mérito é todo dele com toda a competência. Então essa coisa de time, né? Porque se de repente o Jardim banca mais um pouco o Marlon, aí o Kaique vai entrando pouco, enfim, seria uma situação complicada para esse jogador. Fala pessoal, muito obrigado você que acompanha o vídeo até aqui, tá bom? Chegamos ao fim do vídeo aí, muito obrigado. Já peço o seu like antes de sair do vídeo se você curtiu, tá? Espero que a notícia tenha sido relevante para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí, tá? Esse vídeo aí. Já deixa o seu like e o comentário, tá bom? Fique à vontade aí. Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Você que é cruzeirense, chegou no lugar certo, já se inscreva no canal, fica o meu convite. Ativa o sininho de notificação para você não perder nada e fique à vontade. Esse canal aqui é de vocês, tá? Você que é cruzeirense. Tá no lugar certo, o YouTube, ele indicou você, ou um amigo, ou se você caiu de paraquedas, aqui é o seu lugar, tá bom? Já vem fazer parte aqui do time aqui nesse canal, Cruzeiro mais lindo do mundo. Esse é o canal que tá notícia só do Cruzeiro e todos os dias para vocês, domingo a domingo, tá? Então fica à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo. Vocês são livres para estar compartilhando esse vídeo, esse canal com os amigos também, vai ajudar demais. E também o seu comentário, a participação de vocês ajuda demais o crescimento do canal. Só tenho a agradecer a cada um de vocês, tá? Pela essa força que vocês vêm dando aí, tá bom? Tamo junto. Sempre traremos notícia para vocês. Esse é o maior gosto pra gente. Então, muito obrigado pela preferência pelo canal, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!